Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 38, sessão número 38, 38. E vamos continuar com a nossa lista, que a gente ainda tem muita palavra para falar sobre, né? A gente começa com o verbo to play, que é a ideia de jogar, tocar, brincar. Que mais? Como substantivo, ele pode significar brincadeira, diversão, jogo, recreio, né? No teatro, por exemplo, play é a ideia de peça ou de representação. No cálculo, a gente pode usar a palavra play como um truque, como uma manobra, como uma jogada. Na mecânica, play pode ter a ideia de folga, de um movimento. Enfim, uma série de possibilidades, mas vamos para o nosso exemplo aqui, que trabalha com o verbo, né? Então, do not play with security equipment. Do not play with secure equipment. Não brinque com o equipamento de segurança. Do not play. Não brinque. Lembra que a gente precisa do auxiliar para fazer a negativa, né? Aliás, vocês estão fazendo suas pesquisas em relação a essas dicas que a gente dá, são necessárias, ok? Na música, a gente tem Play the Game, do Queen, né? Play the game of love. Everybody play the game of love. Todo mundo joga o jogo do amor. Everybody, todo mundo, play the game, joga, né? The game of love. O jogo, game é como jogo mesmo, né? Do amor, ok? A gente tem na sequência o adjetivo small, que é a ideia de pequeno ou pequena, né? Normalmente a gente usa para indicar tamanho mesmo, tá? E aí, small é diferente de little, que também é usado para descrever tamanho reduzido, né? Lembra que a gente usou a ideia de little em algum momento já? Então, little, pequeno, né? E small, também pequeno. Normalmente o small para descrever o tamanho físico, as dimensões de alguma coisa, tá? E o little tem, tem essa ideia, né, de um sentido mais emocional. Tanto pode ser positivo quanto negativo. Eu digo my little dog, minha pequena cachorrinha, my little dog, né? Mais emocional do que de fato em relação a essa ideia de tamanho, tá? Small é sempre a ideia de tamanho reduzido mesmo. Então, even a small mistake can cause big problems. Even a small mistake can cause big problems. Mesmo um pequeno erro, small mistake, um pequeno erro, pode causar grandes problemas. Ok? Safe and secure. Na música a gente tem Bruce Springsteen cantando From small things, mama, big things when they come. From small things, mama, big things when they come. Das pequenas coisas, mamãe, grandes coisas ou coisas grandes um dia chegam. Bonito, tá? Na sequência, a gente tem a palavra and, que é justamente, né, a ideia de terminar ou parar alguma coisa. And pode ser substantivo ou, às vezes, em alguns momentos, pode ser verbo também, tá? Vou deixar anotado aqui. Pode ser verbo também. Mas a gente acaba usando como substantivo. Então, terminar, parar, final, no substantivo, a ideia do final, ok? A gente tem a expressão come to end, que é ter um fim. The dispute must come to an end. A disputa precisa ter um fim, ok? Então, a ideia de encerrar alguma coisa.
Ensure all security checks are completed by the end of the shift. Ensure all security checks are completed to the end of the shift, até o final do turno. By the end of the shift, até o final do turno, ok? No exemplo musical, a gente tem Boyz II Men, although we've come to the end of the road. Although, embora, we have come, nós tenhamos chegado ao fim da estrada. To the end of the road. Ok? Então, ao fim da estrada. E só para não encerrar com o end, a gente vai ver mais uma palavrinha. Não vamos terminar com end, não, vai. Vamos terminar com outra. A gente vai ver o verbo to put. Cuidado, né? Com como você fala esse verbo, ok? A ideia de put, que é um verbo irregular, né? Significa que mover algo para um determinado lugar, por exemplo, tá? E pode ser usado também naqueles famosos phrasal verbs. Então, put on, que é a ideia de colocar a roupa, a maquiagem, uma música, né? Put on. Vocês veem que eu até faço, né? Put on, colocar a roupa. Put back, que é colocar de volta. Put back, colocar no lugar, por exemplo. Put across, comunicar alguma coisa, explicar uma questão. Enfim, uma série de possibilidades. Mas o nosso exemplo, put the safe barriers in place. Put the safe barriers in place. Coloque as barreiras de segurança no lugar. Ok? E na música, put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. Coloque sua cabeça no meu ombro. Com the platters. Agora sim, né? Ficou mais bonito pra gente encerrar. Então, finalizamos essa nossa session. I'll see you in the next one. Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 39. And let's continue our list. Vamos continuar com a nossa lista. Começando com o substantivo home. Aliás, substantivo, né? Eu deixo substantivo aqui, mas, na verdade, noun, né? Em inglês, noun. E home é no sentido de, a gente já viu house, que é casa, já vimos casa. Home é lar, o nosso lar. Mas não é só o sentido do lugar físico, tá? Pode ser a ideia, por exemplo, de um lugar onde você se sente confortável, né, em que você sente que você pertence de fato. Então, pode ser a sua casa, o seu apartamento, um estúdio, enfim, né? A ideia é home como lar. Home is where the heart is. Home is where the heart is. Lar é onde está o coração. Beauty. Whatever. Make sure your home security system is activated. Make sure your home security system is activated. Certifique-se de que o sistema de segurança residencial está ativado. Então, perceba aqui, home security no sentido de a sua casa específica, tá? Residencial. E exemplo de Michael Bublé na música But I Wanna Go Home. I want to. A gente já viu essa expressão, né? Mas eu quero ir para casa. I wanna go home. Eu quero ir, né? Para casa. Então, casa no sentido de lar, tá? A gente não usa tanto a ideia de lar em português, por isso que a gente acaba traduzindo como home, como casa, mas é esse sentido desse lugar de aconchego,
ok? Na sequência, a gente tem o verbo to read, que é a ideia de ler, né? Ou pode ser o passado do verbo lido, por exemplo, tá? Então, a ideia de ler especificamente. Make sure to read the safety manual carefully. Make sure to read the safety manual carefully. Certifique-se de ler o manual de segurança com atenção. Carefully, né? Atenciosamente. Lembra do li aqui no final? Atenciosamente ou com atenção, que é como a gente fala mais em português, ok? If you could read your mind, love. If I could read your mind. Se eu pudesse ler a sua mente, querida. Amor. Love. Né? Música de Johnny Cash. If I could, se eu pudesse, read your mind. Ler a sua mente. Beautiful. Enfim. Na sequência, a gente tem... Opa, vamos deixar duas palavrinhas aqui na tela. O substantivo hand, né? Que é mão, hand, mão, tá? Então, e aí, dependendo da expressão, pode ter, né? Aqui, handing, entregar alguma coisa, né? Por exemplo, hands off, se afastar, tá? Have my hands full, a ideia de estar ocupado, have my hands full, ok? Mas no nosso exemplo, mão aqui, né? Então, raise your hand if you need assistance. Raise your hand, levante sua mão, se precisar de assistência. If you need assistance, ok? Na música a gente tem simple plan, take my hand tonight, take my hand tonight, pegue minha mão esta noite. E mais uma palavrinha para fechar aqui a nossa lista, né? A gente tem port, que é um substantivo, né? Que dá a ideia de porto, tá? De porto. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser um espaço, né, uma peça de computador em que você pode colocar outras peças ou conectar outras peças, tá? Então, na computação, acaba sendo bastante utilizado. Por isso, inclusive, que ele aparece também aqui como uma palavra, né, de uso corriqueiro ou contínuo, ok? Então, no substantivo, the ports monitored 24/7 for security breaches. The ports monitored 24/7 for security breaches. O porto é monitorado 24 horas por dia, né? Seria 24 horas por dia, 7 dias por semana, para violações de segurança. Security breaches, violações de segurança. E esse 24/7 aqui dá essa ideia de 24/7, né? Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No exemplo, a gente tem música do Abney Park. When we hit the next port, the whole crew could jump ship. When we hit the next port, quando atingimos ou quando chegamos o próximo porto, né? O porto mais próximo. The whole crew, toda a tripulação, poderia abandonar o navio. Jump ship, abandonar o navio, tá? Ship é justamente navio, ok? E aí encerramos essa nossa session, pensando que ninguém vai abandonar o navio aqui não, tá? Ninguém vai jump ship aqui não, ok? See you next one.